todos os principais conceitos técnicos que o planejador financeiro ele precisa ter para conseguir agregar na vida financeira do cliente, a gente dividiu esses conhecimentos técnicos em 5 pontos. O primeiro ponto é um conhecimento de mercado, e quando a gente falou de conhecimento de mercado, a gente falou sobre noções básicas de economia, a gente falou de análise de indicadores e a gente falou de acompanhamento de tendências. Por quê? Quando o planejador financeiro entende de economia e quando o planejador financeiro sabe analisar indicadores, ele começa a enxergar tendências de mercado. E ele enxergando essas tendências de mercado, ele vai conseguir aproveitar as principais oportunidades que irão surgir e passar essas oportunidades da melhor forma possível para o seu cliente. Então é imprescindível que o planejador tenha esse conhecimento de mercado. O segundo conhecimento técnico é o conhecimento sobre planejamento financeiro. E dentro desse conhecimento de planejamento financeiro, a gente listou a definição de metas, elaboração do orçamento planejado e estratégia para alcançar os objetivos. Quando o planejador financeiro começa a planejar um orçamento e define as metas mensais para que seu cliente cumpra essas metas, tanto mensais quanto anuais, e ele define essas metas de forma inteligente através de uma metodologia, como a metodologia SMART, fica muito mais claro para o cliente o que precisa ser feito para que ele alcance os seus objetivos. E existem algumas estratégias que o planejador financeiro vai utilizar para fazer com que seu cliente alcance seus objetivos, mostrando projeções, mostrando gráficos, mostrando ilustrações, fazendo com que o cliente engaje de fato no orçamento planejado e nas metas planejadas que o planejador traçou anteriormente. Depois desse conhecimento técnico sobre planejamento financeiro, tem conhecimento sobre as finanças pessoais. Conhecimentos sobre as finanças pessoais, a gente tem controle de despesas, a importância de ter uma reserva de emergência e estratégias para redução de dívidas. Sobre controle de despesas, é imprescindível que o planejador financeiro mostre para o seu cliente a importância dele ter um controle financeiro 360 graus para ele tomar decisões financeiras muito mais racionais, ao invés de decisões financeiras emocionais, que muitas vezes podem ser decisões financeiras irracionais. É importante demais que o planejador financeiro não abra mão de uma reserva de emergência para o seu cliente, uma reserva de emergência direcionada ao perfil dele. E hoje a gente viu que tem 3 tipos diferentes de reserva de emergência. E é imprescindível que o planejador financeiro saiba diferentes estratégias para resolução de dívidas, para quitação de dívidas. Por quê? Porque a maior parte dos brasileiros hoje, que fazem parte da população economicamente ativa, estão endividados. Então, se você quiser atender as pessoas e transformar o Brasil através da educação financeira, você precisa saber como solucionar essa dívida, você precisa saber como quitar, como resolver as dívidas dos seus clientes. E depois que a gente entende esses 3 conhecimentos técnicos, a gente vai para os investimentos, e aí a gente precisa entender conceitos básicos sobre investimentos, como os pilares fundamentais, como a diferença dos perfis de investidor que existem no mercado hoje, e como a gente vai alinhar isso na percepção do nosso cliente, como a gente vai trazer o perfil do nosso cliente e alinhar com todos esses conhecimentos do mundo dos investimentos. A gente falou sobre conhecimentos avançados da renda fixa, diferentes produtos dentro da renda fixa e conhecimentos avançados da renda variável, e que o planejador precisa saber os pontos positivos e os pontos negativos de cada um desses produtos para montar uma carteira diversificada conforme o perfil de risco do seu cliente, entendendo a aptidão, o desejo e os objetivos financeiros dele. E depois que a gente falou sobre os diferentes tipos de investimento, seus conceitos básicos e seus conceitos avançados, o último conhecimento técnico que a gente falou foi sobre tributação. Como é que funciona a tributação nos investimentos comuns e como é que funciona a tributação na previdência privada. Para que o planejador, de acordo com a realidade financeira do cliente, possa planejar, possa montar uma estratégia tributária eficiente na pessoa física para fazer com que o seu cliente tenha alguma vantagem tributária. Até porque não tem como uma pessoa física deixar de pagar o seu imposto. Então, é muito importante que o planejador financeiro saiba estratégias de tributação para conseguir reduzir esse imposto e já gerar uma economia anual para o seu cliente. Então, todos esses 5 pontos, eles são conhecimentos técnicos fundamentais
e imprescindíveis que o planejador financeiro desenvolva para conseguir transformar a vida das pessoas através da educação financeira, para transformar a vida das pessoas otimizando a relação dela com suas finanças pessoais, fazendo com que os seus clientes tomem cada vez mais decisões racionais ao invés de decisões emocionais, a gente tendo, consequentemente, um país muito mais educado financeiramente.